Boa tarde a todos, a nossa audiência, né, aos nossos ouvintes. Estamos dando continuidade ao projeto Conexão Senai, né, e em nome do Dr. Paulo André, o diretor do Senai, da nossa gestora de educação, a Sônia Parente, a gente saúda aí os nossos parceiros, né, o Dr. André Siqueira, a professora Evânia e o Luiz, né, que são os parceiros convidados para a realização dessa webinar, que traz um tema muito importante, muito pertinente, né? Nós vamos falar hoje sobre a atualização na RDC 331, na Instrução Normativa 60, que traz, né, os novos padrões microbiológicos para os alimentos prontos para o consumo. Então, a adequação, né, que as indústrias vão ter que fazer é garantir, né, a qualidade sanitária dos alimentos, né, no que diz respeito aos micro-organismos, e a gente vai hoje, né, falar sobre essas atualizações. Então, para isso, né, nós temos assim, a honra, né, e a gratidão desde já, né, a gente vai apresentar aqui os nossos participantes, mas eu vou passar a palavra agora para o doutor André, para ele também, né, saudar os nossos convidados e os nossos participantes aí do chat, as pessoas que nos escutam. Muito boa tarde a todos. É um prazer para o nosso sindicato de alimentos, né, e em parceria com o Senai, estar realizando mais um momento de discussão, né, a gente tem selecionado temas bastante relevantes, né, para a indústria da alimentação, e hoje mais um tema importantíssimo, né, já que a gente teve mudanças recentes na legislação, né, que vão impactar diretamente as empresas de alimentos. Foi publicada no finalzinho do ano, né, com vigência aí para iniciar a vigência em 12 meses. Né? Então, é importantíssimo esse momento, né, para a gente estar aqui discutindo, principalmente aí com a presença, com a colaboração do conhecimento aí do Luiz Henrique Costa, da Merck, uma empresa líder no segmento de farmacêutico, né, de ciências para a saúde. E é muito importante, Luiz, ter-o conosco aqui, né? Você possa contribuir, enriquece muito esse nosso bate-papo. E a professora Evânia de Figueiredo, professora da Universidade Federal do Ceará, também aí com larga experiência aí na questão de microbiologia de alimentos, enfim, uma estudiosa no assunto, doutora, que também vem contribuir aqui com o seu conhecimento. Então, a gente agradece de antemão, é um tema importante, esse material ele fica disponível aí também no YouTube do Senai, né? Então essa iniciativa que o Senai tem é muito rica, porque a qualquer momento, né, qualquer pessoa pode ir lá consultar, se atualizar, e agradeço ao Paulo André, nosso diretor regional, né, o meu amigo Paulo, por mais essa iniciativa, né, em estar apoiando toda a sua equipe, em nome da Tênis aí, que conduz isso muito brilhantemente. Obrigado, Tênis. Então, gente, antes da gente começar, eu vou pedir para as pessoas, né, como de costume, para a gente poder identificar melhor, né, os nossos participantes, de onde vocês são, né, de alguma empresa, ou se são... A gente também tem colegas do Senai que sempre participam, isso é muito bom, mas que a gente possa também poder informar melhor e direcionar melhor depois, né, os questionamentos, as respostas de vocês, certo? Então, só fazendo assim uma breve... falando um pouquinho, né, dos nossos palestrantes, né, e o quão eles são preparados, né, para o assunto de hoje. A professora Evânia, ela é professora titular da UFC, né, doutora em microbiologia, e ela ministra aulas nos cursos de graduação e pós-graduação, né, na área de higiene industrial e microbiologia de alimentos. E ela é fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa de Extensão em Microbiologia do Departamento de Engenharia de Alimentos, né. O Luiz, ele é gerente de divisão da Biomonitoring da Merck, né, da América Latina, e tem mais de 25 anos de experiência em produção e controle de qualidade na indústria de alimentos. Também ele tem, né, MBA em marketing, né, e já também ministrou cursos de APPCC, né, no Itaú. Então, gente, a apresentação ela foi dividida em 2 momentos, né? A professora Evânia, inicialmente, ela vai falar sobre os pontos importantes que vão nos ajudar a interpretar a legislação,
vai falar sobre o plano de amostragem. Posteriormente, o Luiz vai entrar especificamente nos alimentos, né, na Instrução Normativa 60, e também vai falar dos métodos de detecção. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Obrigada a todos. Obrigado, Temis. Obrigada, Temis. A professora vai iniciar agora. Está compartilhando. Foi tão rápido. Eita. A senhora quer que eu apresente, professora? Deixa eu... Ele estava compartilhando e parou, Temis. Pode tentar, por favor. Pronto, acho que agora vai. Ótimo. Não foi, né, Temis? Não. Ele disse que está compartilhando aqui. Agora vai dar certo. Nada. Não sei o que está vendo, Temis, então acho que você vai me apresentar por mim. O problema vai ser indicar... Posso iniciar? Pode. Vamos iniciar, já que não está dando certo. Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite de participar dessa palestra, né? Parabenizar o Senai por essa oportunidade.
E é muito interessante que esse assunto seja discutido antes da legislação entrar em vigor, para que o setor produtivo ele se intere das novidades e das modificações que precisam ser implementadas no setor, para atender os padrões da nova legislação. Temes, por favor. Então, nós vamos apresentar os destaques dessa legislação, né? Então, pode passar. Essa legislação, ela passa a vigorar a partir do dia 26 de dezembro de 2020, né? Então, e como é que ficam os alimentos que foram produzidos até o dia 25 de dezembro de 2020? Esses alimentos ainda vão continuar sendo normatizados pela RDC número 12. Então, é muito importante que as indústrias de alimentos e os laboratórios, eles se atentem para o prazo de validade dos produtos, para que saibam qual legislação está sendo regulamentando o produto. Próximo. Essa resolução, o âmbito dela é para alimentos prontos para o consumo, né? Ou seja, alimentos prontos para oferta ao consumidor, tá? E ela não abrange, ao contrário da RDC 12, os ingredientes e os aditivos alimentares, né? Mas você pode perguntar, o fermento, ele é um ingrediente? Sim, ele é um ingrediente. Mas quando ele está pronto para ofertar ao consumidor, atendendo a todas as normas especificadas pelos órgãos normatizadores para comercialização, né, ele é um produto que vai ser regulamentado pela RDC 331 e Instrução Normativa número 60. Muitas indústrias de alimentos, os seus produtos finais são matérias-primas para outras indústrias, né, como, por exemplo, as indústrias de amêndoa de castanha de caju, que fornecem amêndoas para várias empresas. Então, se existe indústria que só produz a nível industrial, ela não precisa empregar a RDC 331 e a Instrução Normativa número 60. Mas, se ela fornecer para outras indústrias e ela ofertar esse produto ao consumidor, ela precisa atender a essas normas. Próximo. Então, aqui começam as novidades dessa nova RDC, tá? Então, ela, no artigo 6, ela cita, né, que a cadeia produtiva de alimento, elas são responsáveis por realizar avaliações periódicas, né? E isso já faz parte do programa de qualidade, mas essas avaliações periódicas agora, elas devem ser feitas para se adequar ao processo, né? Adequar o processo aos padrões microbiológicos especificados na Instrução Normativa número 60. Né? E outra novidade é que as indústrias elas devem determinar a frequência das análises do produto final. Essa frequência pode ser de um lote, de vários lotes, quem vai determinar é a indústria, tá? Para cumprir, né, os padrões microbiológicos especificados pela legislação. Próximo. Então, a novidade dessa RDC é que as amostras, né, as indústrias precisam trabalhar com planos de amostragem. Na RDC 12 já existiam esses planos de amostragem, só que as indústrias poderiam trabalhar com amostra indicativa ou representativa. Nessa atual legislação, todos os setores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos devem trabalhar com amostragem representativa. E essa amostragem representativa significa analisar um número X de análise, e esse número de unidades amostrais que serão analisadas, elas são determinadas pela Instrução Normativa número 60. A autoridade sanitária competente, ela pode trabalhar tanto com a amostra indicativa ou com a amostra representativa. O próximo, então.
Então, vamos entender o que é que compõe um plano de amostragem, né? Aqui nós trouxemos um exemplo que está apresentado no anexo 1 da RDC número 60, né? Que ela está dividida em 24 categorias gerais, e cada categoria geral é dividida em categorias específicas, né? E aqui nós temos os micro-organismos, a toxina ou metabólico, né? Outra novidade dessa legislação é que foi especificado, né, a detecção da toxina estafilocócica, também a produção de histamina, e vocês podem perguntar, e por que esses indicadores químicos, né, numa análise microbiológica? Porque eles são frutos da produção microbiana, né? A histamina, ela é produzida pela descarboxilação da histidina, decorrente de quê? Do pescado, por exemplo, ela é determinada para pescado, né? Se o pescado ficar à temperatura ambiente, as bactérias podem crescer e produzir a histamina, né? Então, há um limite máximo permitido para a histamina. A mesma coisa em relação à toxina para Staphylococcus aureus. E a Instrução Normativa número 60, ela especifica para cada tipo de alimento um grupo de micro-organismos, né? Então, vamos entender um pouquinho. O que é que vem a ser esse N minúsculo? É o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um lote. E elas devem ser analisadas individualmente. O que é que vem a ser o C? É o número de amostras aceitáveis entre os limites mínimos e os limites máximos que a legislação especifica, né? Então, aqui temos para o alimento A, o Clostridium perfringens, devem ser analisadas 5 amostras e apenas uma amostra, porque o C é igual a 1, podem apresentar resultados entre 10:2 e 10:3. Outro aspecto importante que compõe o plano de amostragem é o tamanho da unidade analítica, né, que pode ser, nessa legislação, em 1 grama, em 10 gramas ou 25 gramas. Tá? E vocês podem me perguntar, Evânia, e o lote não faz parte do plano de amostragem? É claro que faz, mas o setor regulador ele não determina o lote, quem determina são os fabricantes. Então, a amostragem representativa, ela envolve o plano de 2 classes e o plano de 3 classes, tá? Então, vamos entender o que é o plano de 2 classes. No plano de 2 classes, existe um limite, né? Um limite chamado de M minúsculo, que ele separa as unidades de qualidade aceitável para daquelas de qualidade inaceitável. Então, vamos pegar como exemplo aqui, né, o alimento A. Então, para a Salmonella enteritidis, em 25 gramas, em 5 amostras analisadas, o nível de tolerância é 0. Ou seja, nas 5 amostras analisadas, nenhuma amostra pode dar resultado positivo. Todas as 5 amostras, elas têm que ter ausência de Salmonella enteritidis em 25 gramas para essa amostra ser classificada como qualidade aceitável. No exemplo B, para a Listeria monocytogenes por grama, devem ser analisadas 10 unidades amostrais. E o C, aqui também é 0, ou seja, o nível de tolerância é 0. Então, deve ter, em todas as 10 amostras analisadas, no máximo 10:2 UFC de Listeria monocytogenes por grama de produto. O plano de 2 classes geralmente é usado para pesquisa de micro-organismos patogênicos. Próximo. A amostragem representativa, quando a gente trabalha com 3 classes, né? A gente vai ter produtos de qualidade aceitável, produtos de qualidade intermediária e produtos de qualidade inaceitável. Então, como é que funciona, né? Nós vamos ter aqui o limite mínimo, né, em que, se a amostra tivesse o limite mínimo, ela é de qualidade aceitável. Se a amostra apresentar resultados entre
o limite mínimo e o limite máximo, ela tem qualidade intermediária aceitável. E se ela tiver valores acima do limite máximo, ela tem qualidade inaceitável. E o valor de C aqui, ele é variável, ele vai ser especificado pela instrução normativa número 1, no anexo 1. Instrução normativa número 60 no anexo 1, tá? Então, vamos entender aqui. Um alimento C, né, foi analisado em Escherichia coli por gramas, né? Foram coletadas 5 unidades amostrais. Dessas 5 unidades amostrais, né, que foram analisadas, 3 podem ter níveis de contagem entre 5 vezes 10 a 2 a 5 vezes 10 a 3. Para esse produto ser classificado como qualidade intermediária. No alimento D, né, o exemplo para aeróbios mesófilos, das 5 amostras analisadas, somente 2, né, podem ter limites entre 10 e 10 a 2. Então, quem determina esses parâmetros analíticos são a Instrução Normativa número 60. Próximo. Então, outro aspecto importante é a interpretação dos resultados, né? Então, quando é que uma unidade amostral ela é classificada como satisfatória com qualidade aceitável? Quando o resultado analítico apresentar um valor menor do que o limite mínimo ou ausência, né? Então, esse produto é classificado como de qualidade aceitável. Próximo tema. No plano de 2 classes, quando é que o resultado é insatisfatório com qualidade inaceitável? Quando ocorre a presença do micro-organismo-alvo ou quando o valor de contagem, né, no caso de Listeria monocytogenes, para legislação em vigor, é maior do que o valor determinado para o Nzinho, que é o valor mínimo. Então, essa amostra, ela é classificada como insatisfatória com qualidade inaceitável. Então, vamos ver agora os planos de 3 classes. Como é que podemos expressar os resultados, né? Se os resultados analíticos apresentarem-se menor do que o número mínimo especificado pela legislação, nós temos um produto satisfatório com qualidade aceitável. Próximo. Quando é que um produto é satisfatório com qualidade intermediária? Quando o número de unidades amostrais analisadas, né, apresentar um valor de C, né, se o C for igual a 2, por exemplo, 2 amostras têm que apresentar valores entre o valor mínimo e o valor máximo permitido. E esse produto será classificado como satisfatório com qualidade intermediária. E esse resultado é bastante interessante, porque a legislação, mais na frente, vai fazer referência a esses resultados. Próximo. E o que é um resultado insatisfatório com qualidade inaceitável? Quando o resultado analítico é superior ao limite máximo, ao M, ou quando o número de amostras analisadas, né, apresentam resultados entre o número mínimo e o número máximo maior do que o que é especificado por C. Por exemplo, se apenas 2 amostras devem ter resultados entre o valor mínimo e o valor máximo, e os resultados analíticos apresentarem 3, então essa amostra também é classificada como qualidade inaceitável. Próximo. A grande novidade dessa legislação, né, que a cadeia produtiva de alimentos ela deve investigar as possíveis causas dos resultados satisfatórios com qualidade intermediária e os resultados insatisfatórios com qualidade inaceitável. Lembram que lá no artigo 6 eles falam que a legislação determina que deve ser feito, né, um plano
analítico para poder especificar, né, os resultados de um produto. E é justamente para isso, para que quando ocorra resultados satisfatórios com qualidade intermediária e resultados insatisfatórios com qualidade inaceitável, a indústria procura buscar quais foram os fatores, né, as não conformidades que geraram, né, esse problema. Próximo. Então, o que é que a legislação diz no artigo 15? Que devem ser implementadas ações corretivas sempre que apresentarem resultados insatisfatórios ou com qualidade intermediária. Né? Então, essas ações corretivas devem ser efetuadas para que elas não voltem a ocorrer. Próximo. Quando ocorre uma contaminação microbiológica, pode ser que outros lotes sejam afetados com essa contaminação. Né? Então, em se tratando de risco inaceitável para a saúde humana, né, deve ser verificado a segurança desses lotes. Esses lotes devem ser avaliados para ver se eles não colocam em risco a saúde da população, né? Se for necessário, deve ser efetuado o recolhimento de alimentos, né? E a RDC 24, de 8 de julho de 2015, faz essas especificações e a indústria já está alinhada com esses parâmetros. Próximo. Então, essa RDC 331, ela revogou, né, os padrões microbiológicos da RDC 12, mas que eles ainda continuarão a vigorar para os produtos que foram produzidos até o dia 25 de dezembro, até o final do seu prazo de validade. Né? Também foram revogadas as legislações específicas para água envasadas, né? A RDC 275, que dá os padrões para água mineral e água natural, e o item da RDC 182, que faz as especificações do padrão microbiológico para água adicionada de sais, né? Porque no item 24 da Instrução Normativa 60, há os novos padrões para água adicionada de sais. Próximo. O nosso amigo Luiz vai falar sobre os alimentos para consumo na normativa, né? Número 60. Próximo. Então, a Instrução Normativa número 60, ela é composta de 3 anexos. O anexo 1, que estabelece os padrões microbiológicos de alimentos, com exceção dos alimentos comercialmente estéreis. Né? O anexo 2, que estabelece os padrões microbiológicos de Listeria monocytogenes em alimentos prontos para o consumo. E o anexo 3, que estabelece o padrão microbiológico de alimentos comercialmente estéreis. Como a cadeia produtiva de alimentos pode se adequar à RDC 331 e à Instrução Normativa número 60. Né? Então, o que tem de exigido para a indústria? Né? A indústria deve estabelecer um plano de análise microbiológica para todos os seus produtos finais. Né? Usar a metodologia para coleta, acondicionamento e transporte conforme as referências especificadas no início da 331. Ela deve determinar a frequência das análises. Tem que avaliar periodicamente os seus produtos finais quanto à adequação ao processo, né, para ver se eles atendem à RDC número 60. Eles devem empregar os planos de amostragem especificados, né, de 2 classes ou de 3 classes. Isso é mandatório. Né? Deve investigar todas as causas, né, de resultados insatisfatórios e satisfatórios com qualidade intermediária e executar ações corretivas. E também deve ser avaliado a segurança de outros lotes que podem ter sido contaminados em função desses resultados insatisfatórios ou satisfatórios com qualidade intermediária, né, que causam danos à saúde do consumidor.
Então, como é que a gente pode entender os padrões microbiológicos? A gente falou só um pouquinho, né? Essa legislação é bastante complexa, né? Mas é importante ler toda a legislação, a RDC 331, ler todas as definições, né? E a instrução normativa número 60, tá? Então, conte conosco para ajudá-los no que precisar. Muito obrigada. E nós temos, né, nós gerenciamos o Laboratório de Microbiologia de Alimentos, onde nós dispomos de 2 laboratórios de pesquisa e extensão e o laboratório didático. Eu já estou com o tempo já esgotado. Pronto, temos. Nós fazemos análises. O anterior, temos, por favor. Fazemos análise microbiológica de alimentos, de ambiente industrial, água, ar, manipuladores, damos treinamentos, né, solucionamos problemas associados à microbiologia de alimentos, projetos de pesquisas. Próximo. Nós fazemos também o planejamento de análise microbiológica para atender os parâmetros do MAPA e da Anvisa, né, implementamos laboratórios de microbiologia e adequamos as necessidades analíticas para fazer uma redução de custo, né, porque a microbiologia é muito específica. E talvez eu não tenha conseguido fazer o melhor, mas eu lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus não sou o que era antes desse encontro com vocês, pode ter certeza. Pois uma das riquezas da vida é a oportunidade de aprender sempre mais, né? E esse webinar foi um grande aprendizado. Muito obrigada, uma boa tarde. Então, gente, agora o Luiz vai dar continuidade, né, à nossa apresentação. Temis, me confirma se você consegue ver. Eu já estou compartilhando. Consegue ver a apresentação? Sim. Ok, podemos começar então. Ok, boa tarde a todos que estão participando. Eu também quero agradecer bastante a essa parceria com a Temis e também com o André Siqueira. É um prazer poder estar participando aqui com vocês, dividindo conhecimento. Nós fizemos, há um mês atrás, um webinar a respeito desse mesmo assunto. Tivemos uma participação bastante intensa, nós tivemos mais de 700 participantes. E através daí foi justamente esse contato que nós começamos com a Temis para pensar em trazer esse tema junto com a Conexão Senai. Então é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. A professora Ivânia comentou com vocês a respeito dos planos de amostragem, né? Então eu vou começar justamente a partir daí. Então, é o impacto no aumento do número de análises que deverão ser feitas. Então, uma das coisas que nós percebemos dentro dessa nova legislação é o aumento do N. Não? Esse valor das amostras representativas vai gerar um aumento. Vocês vão ver que vários tipos de alimentos vão exigir pelo menos 10 amostras por lote para fazer análise de salmonela, por exemplo. Então, tem um assunto bastante interessante que eu preferi colocar e coloquei hoje são 2 ou 3 slides que eu acho que vai ajudar bastante. Mas o impacto dessa legislação, primeiro, definitivamente é promover melhorias na segurança dos alimentos ofertados à população, maior garantia da qualidade. Então, isso é inegável. Quando existem mais amostras, mais análises, isso gera mais resultados. Mais resultados significam mais dados. Com mais dados, é melhor se tomado decisões baseadas em quantidades maiores de resultados.
Então, a princípio, parece que o custo dessa legislação vai impactar de uma forma negativa, mas não. Primeiramente, ela vai impactar de uma forma positiva, mas sim irão incorrer alguns custos adicionais. E esses custos vão estar diretamente ligados com a quantidade maior de análise, ok? Então, isso vai ser impossível de se eliminar. Existem formas de diminuir o impacto dessa quantidade maior de análise que vai precisar ser feita. E isso passa por fazer composição de amostras, ou pooling de amostras. Por coincidência, hoje eu participei, 5 horas da madrugada, eu estava num webinar europeu, porque o horário era 10 da manhã lá em Paris, e eu estou trazendo aqui alguma informação a respeito disso. Já existe uma guia da ISO para composição de amostras, para fazer pooling de amostra. Eu vou estar sempre usando a palavra em português, composição, e a palavra em inglês, pooling, porque dentro do laboratório nós estamos acostumados com a palavra pooling, né? Mas eu sei que existem vários de vocês participando que não são diretamente do laboratório, mas basicamente é uma composição dessas amostras. Existe um formato para ser seguido para conseguir fazer a composição amostral. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos dos mais utilizados. É justamente dessa apresentação hoje de manhã. Então, essa combinação de amostras, ela tem 2 formas de serem feitas. Uma é chamada de composição úmida e composição seca, ok? A composição úmida é essa que nós estamos vendo aqui, ó, o wet pooling, né? Na verdade, basicamente, o que é? Então, vocês estão vendo aqui, são 5 amostras de uma torta, um pudim, né? Ou um doce. Dessas 5 amostras, nós vamos retirar 25 gramas, porque, dependendo, né, do que está escrito na instrução normativa 60, vai estar detectando lá, ou vai estar dizendo, salmonela, o N precisa ser de 5. Ok. E eu preciso, pelo menos, analisar 25 gramas dessa amostra. Então, uma forma de fazer esse tipo de análise numa quantidade menor é seguindo esse formato que eu estou mostrando aqui. Então, o que é feito? Se faz uma preparação de 25 gramas de cada uma das amostras, em bolsas, como vocês estão vendo aí, ou nos frascos que o laboratório esteja acostumado a fazer. Então, nós vamos ter 5 vezes 25 gramas vezes 225 ml do caldo de enriquecimento. E por que é chamado de wet pooling? Porque a partir de agora é que se vai fazer a transferência dos volumes para os caldos, no caso aqui o Rapaport Vaccideades e o Miller-Hilton, para a salmonela. Isso aqui é uma análise de salmonela. Então, agora nós vamos ter 50 ml desse caldo, puxando 0,1 ml no caso do RVS e 1 ml cada amostra para o MKTT. A partir daqui, então, se faz a incubação dessas amostras e depois se vai fazer as confirmações usando os agar seletivos. Se eu tenho presença aqui, então, este lote, como essas amostras que vocês estão vendo aqui são representativas do lote, então esse lote está automaticamente reprovado, ok? Não é necessário retornar para verificar individualmente cada uma desses caldos, a não ser, claro, que seja um desejo do laboratório saber em qual momento, por exemplo, às vezes cada uma dessas amostras são extraídas do processo produtivo em horários separados. Então, se isso ocorrer, pode ser que o laboratório tenha interesse em saber em que horário isso aconteceu. Então, retorna-se a cada uma dessas bolsas e se faz análise individualmente delas.
Então, isso é o que nós chamamos de wet pooling. O dry pooling, ele é diferente. Então, se faz a união de todos os 25 gramos em uma única bolsa e depois se faz a relação de 1:9 do caldo de enriquecimento. Então, nesse caso, o volume é muito grande, né? Se trabalha com bolsas bastante grandes e a partir de aí se faz a separação do caldo de enriquecimento geral para os caldos de enriquecimento seletivos, que são os mesmos que nós vimos no slide anterior. Então, isso aqui vocês conseguem perceber a diferença entre o que é dry pooling e o wet pooling. O que é mais usado é o wet pooling, é o anterior, ok? Esse não é tanto por causa do volume dessas bolsas e a quantidade de caldo que se precisa trabalhar. É muito mais, trabalhoso. Então, se o laboratório não está adaptado a isso, a incubadora tem que ser maior, etc, etc. Então, é mais utilizado o anterior. Bom, nesse caso, o que é que a RDC 331 indica? Eles estão indicando lá que quando você vai buscar, é possível se fazer combinação de amostras, o pooling dessas amostras, desde que o método mencione dentro do seu manual. Então, em que momento você vai precisar saber, ou vai poder saber que uma metodologia pode se gerar esse pooling ou não? Aqui eu coloquei um exemplo desse método VIP Salmonella. É um método rápido que ele tem na descrição analítica que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse método ele foi validado com amostras de 25 gramas, mas também com amostras de 375 gramas. O que significa? Significa que eu consigo fazer um pooling de 15 amostras de 25 gramas aqui. Então, essa metodologia é aceitável como no processo de pooling, tá ok? Então, se vocês observarem, basta ler o manual do método. Se o manual estiver indicando a possibilidade desses volumes maiores, aí você pode fazer o pooling. Senão, não pode ser feito o pooling. Claro que a combinação nunca pode ser feita para contagens microbiológicas. Então, se nós fazemos contagens de E. coli, por exemplo, não se pode fazer. Então, o pooling só é permitido para casos de presença e ausência, e no caso dos patógenos, tá ok? Então, essa é uma informação bastante interessante. Por quê? Porque ao invés de você fazer muitas análises de salmonela, muitas análises de listéria, é possível você fazer menos quantidade de análise de salmonela, desde que o método tenha na sua descrição a validação para fazer o tipo de pooling que seja possível. Um outro ponto que é bastante importante, porque é uma pergunta que sempre se faz, existem métodos descritos na RDC 331? Não. A RDC 331 não identifica ou não menciona métodos. Muito inteligentemente, porque o Brasil é um dos únicos na América Latina que segue esse formato, o que ocorre? A RDC 331, assim como já mencionava a RDC 12, ela menciona onde que o método, quais os organismos internacionais que o método deve estar validado. Então, se o método estiver validado dentro de Codex Alimentários, for mencionado pelo Codex, se estiver dentro da ISO, se estiver dentro do compêndio AFA, então tá aqui, ó, tá dentro do artigo 10, o artigo ele continua então métodos AOAC e farmacopeia brasileira, farmacopeia americana, se estiver publicado nesses compêndios, o método ele pode ser utilizado, ele pode ser aceito. Então aqui se pode usar tanto o método tradicional, o método de referência, como métodos alternativos. Então, o método alternativo que esteja validado dentro ou por essas instituições internacionais, ele é aceito. O que estava faltando e que foi bastante bem incluso aqui, era essa ISO 16140. Hoje, essa guia, essa ISO 16140,
ela é a guia da ISO para fazer validações de metodologias de microbiologia de alimentos. Então, ela é super importante estar dentro do escopo dessa RDC. Então, ela está mencionada. Por quê? Porque aí metodologias que estão de validação, por exemplo, Afnor, Microval, que são mais europeias, elas passam automaticamente a ser aceitos. Tá, ok? Então, certificados Afnor, certificados Microval, eles são aceitos porque eles seguem a ISO 16140, que também segue, ela é bastante similar a essa menção da OAC Official Metro que vocês estão vendo nessa mesma página. Então, agora nós entramos com alguns exemplos, eu coloquei realmente alguns exemplos apenas, das modificações entre o que era a RDC 12 e a RDC 331. Então, vocês estão vendo aí, na primeira coluna, na coluna da esquerda, o que estava, ou ainda está, né, a RDC 12, porque ela ainda está em vigor, né, até dia 26 desse ano, e o que muda? Então tá lá, coliformes a 45 graus, já não se fala mais em coliformes a 45 graus, agora se fala de Escherichia coli. Por quê? Porque é um em desuso internacional e existência de coliformes que não fermentam lactose. Então o protocolo de análise ele não se limita à temperatura. Então essa já é uma modificação bastante importante, bastante lógica a se seguir. Antes a RDC 12 mencionava Clostridium sulfitoredutores a 46 e agora menciona o Clostridium perfringens. Então, por que alinhamento internacional também? A incubação adequada para o Clostridium a 35 a 37 graus e não a 46, como era mencionado anteriormente. E a técnica pro Clostridium perfringens, ela não é difícil de ser feita. Essa ISO que está aqui, ó, ISO 7937, então ela não é muito complicada, não. Antes, a RDC 12 não mencionava a enterobacteriácea, e agora entrou, então, a enterobacteriácea. Por quê? Também é um alinhamento internacional. As legislações europeias, por exemplo, já mencionam a enterobacteriácea há muitos anos, e ele é um indicador de condições de higiene e de falhas do processo. Por quê? Porque as enterobacteriáceas são facilmente eliminadas por desinfecção ou por calor. Ok? Carne suína de salmonela, antes, na RDC 12, então o N era 5 e o C era 0. Agora o C passa a ser 1. Significa que das 5 amostras, uma pode dar positiva. Por quê? Porque o tipo de alimento ele sempre vai passar por um processo térmico antes de ser consumido e também o protocolo do mapa durante a industrialização. Então, vocês lembrando que aqui nós estamos falando de suínos, então toda a legislação em termos de industrialização se rege através do mapa e a Anvisa ela vai verificar no caso do produto final e vai alinhar essas duas coisas e eles verificaram que não fazia sentido o CC0 no caso de salmonela para carne suína. Uma outra mudança, carne de aves não incluía salmonela. Nesse caso, passou a incluir a exigência da Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis. É a ausência para esses dois sorotipos. Então, presença desses sorotipos pode indicar falhas nos segmentos das normativas do mapa, e aqui também é uma base legal para se retirar o produto do mercado, caso se encontre essas duas linhagens, que são linhagens perigosas para a saúde humana. A professora Evânia já mencionou, então antes não existia a necessidade de análise de enterotoxina, e agora sim vários tipos de alimentos, não são todos, okay? Então esses parâmetros que eu estou mencionando aqui não são para todos os alimentos, então vocês vão verificar depois, dentro das categorias de alimentos, quais são os que se encaixam dentro da indústria que vocês estão relacionados. Então agora sim é necessário controle de enterotoxina, com a sensibilidade de 1 nanograma por grama. Antes, o controle de Staphylococcus coagulase positivo, ele não garante a ausência da toxina, pois a toxina ela é termorresistente. Então, o aumento da importância também de suplementos de base láctea, por exemplo, o whey protein, o consumo dele aumentou muito, e isso, então, gera um aumento no risco para a população, porque passa a consumir mais, e caso
ocorra a presença dessa toxina, vai gerar uma possibilidade de contaminação maior. Não mencionava a histamina em pescado, agora sim, então é mencionado a necessidade de controle de histamina, então no máximo 100 ppm em 9 amostras, e nenhuma delas pode ter maior que 200 ppm. Nesse caso, ele é um parâmetro de segurança alimentar, por isso ele consta, então, na norma. Então, aqui são alguns exemplos que eu coloco, e agora, então, eu coloco também, vou agora, então, para mostrar para vocês algumas partes e alguns comentários sobre produtos específicos. Por exemplo, no caso de nozes, amêndoas, sementes comestíveis, a RDC 12, ela tinha nozes dentro da categoria de frutas. Agora não. Agora ficou muito mais claro a forma de se verificar qual é o tipo de alimento que eu preciso e qual é o tipo de parâmetro que eu preciso controlar para aquele alimento. Antes ficava como nozes dentro da RDC 12 e aí ficava, né? Então existem, olha a quantidade de formatos diferentes desse tipo de alimentos que nós podemos ter, né? Claro que o desafio aqui é o N10 para salmonela. Então, realmente aqui é um plano de amostragem bastante agressivo, o N10. Então, é necessário, por lote, 10 análises de salmonela, ou, caso o laboratório esteja utilizando uma metodologia que se permita o pooling, nesse caso, ele pode fazer uma única análise, desde que comprove com a metodologia de que essa metodologia permite este pooling. Pescados, como a doutora Ivane já comentou também, aí está a histamina. Então, eles indicam, então, somente para peixes com elevado teor de histidina. Então, aí ele coloca, inclusive, as famílias dos pescados que são classificados com esse risco, né? E também a descrição sobre as 9 unidades amostrais, e nenhuma delas pode apresentar resultado superior a 200 miligrama por quilo, que seria aí os 200 ppm. E aqui, no caso, menciona moluscos bivalvos vivos, também tem um N bastante agressivo de 10 para salmonela. O restante foi só a modificação, tá? Não só mudou a coliformes a 45 graus, mudou para E. coli. Águas envasadas. Aqui tem uma modificação importante para mostrar para vocês. Até então, vocês viram que existia uma RDC só para isso, que ela foi revogada, porque, então, agora classificado como categoria 24, água envasada. Então, água mineral natural, água adicionada de sais, água do mar dessalinizada potável. O que mudou aqui? O volume a ser analisado. Antes era 100 ml, agora é 250 ml. Isso é um segmento que está sendo dado muito parecido por causa da legislação europeia, mas, ao mesmo tempo, o volume maior. Se o processo que vocês estiverem utilizando é o processo de filtração, isso não vai influenciar muito, porque realmente é nada mais que aumentar o volume e filtrar 250 ml. No caso, se estiver utilizando os métodos de meios de cultura cromogênicos, que são substrato cromogênico, na América nós temos um chamado RedCult. Nesse caso, aí vocês precisam adquirir o RedCult no formato de 250 ml, ok? Então, essa é uma mudança importante para vocês fazerem. Então, se vocês estiverem usando os blisters, que existem vários no mercado, sendo o blister para 100 ml, aqui entra uma modificação importante, porque essa quantidade de meio de cultura nesse blister deve ser para 250 ml, ok? E aqui menciona Clostridium perfringens também e Clostridium sulfito redutores em 50 ml. Existem, se vocês ainda não conhecem, ou não tinham visto ainda, nós temos essas ampolas que têm os meios de cultura pronto para essas análises que vocês estão vendo aqui. Então, como funciona? Filtra a amostra no funil, na membrana, e acrescenta o meio de cultura líquido, né, com a ampola, basta pressionar a ampola do jeito que vocês estão vendo na imagem aqui, e aí
esse funil, nós usamos a tampa dele para fechar e já se transforma numa placa para ir para a incubadora direto. Então não se manipula a membrana. Basta fechar essa base e a base já é a própria placa. Então se faz a incubação e se faz a contagem desses micro-organismos após o tempo adequado de incubação. Aqui é um parâmetro importante, são as bebidas não alcoólicas, é importante para a região norte e nordeste, por causa da produção de sucos, né, que tem bastante produção de suco no norte e nordeste, e também aqui a RDC12 mencionava, por escrito mesmo, mencionava água de coco e agora não. Agora a água de coco, caldo de cana, ela está dentro de sucos e bebidas in natura ou reconstituídas. Não mudou nada em termos de parâmetros, tá? Continua sendo salmonella e agora, em vez de coliformes A45, passou a ser E. coli, e nesse caso é um parâmetro das 5 amostras que foram coletadas, 2 podem ter até 10 UFCs, nenhuma pode passar de 100 UFCs. Okay? Para a listéria é um ponto importante aqui, porque isso é uma situação, como a professora mencionou também anteriormente, vocês viram que listéria, para alimentos prontos para consumos e alguns outros tipos de alimentos, aqui eu coloquei um exemplo de alimentos prontos para consumo, então o N igual a 5 pode ter até 10 a segunda 100 UFCs de listéria monocitógenes, ok? Agora, a situação o importante aqui, o que acontece? Muitos laboratórios vão falar, bom, então eu preciso fazer contagem de listéria. E contagem de listéria monocitógena dá muito trabalho. E é muito tempo, é muito material, e o custo da análise é muito grande. Então, observem essa frase que eu coloquei aqui, ó. Todos os setores envolvidos, isso está dentro da normativa 60. Todos os setores envolvidos nas etapas de produção de alimentos devem assegurar que os alimentos cumpram com os padrões microbiológicos estabelecidos na normativa na IN 60 durante todo o prazo de validade. Então, esse valor de 100 UFCs de listéria, ela tem que ser garantido até o prazo final de validade do produto. E isso é muito difícil. Se vocês tiverem uma contagem de listéria e colocar o produto no mercado, como vai conseguir garantir que esse produto não vai passar de 100 UFCs até o final da vida útil desse produto? Por causa disso, a tendência vai ser continuar fazendo análise de presença e ausência e não aceitando a presença de listéria monocitógenes no lote, tá ok? Essa vai ser uma tendência que eu venho conversando com os laboratórios e é isso que eles estão comentando. E isso facilita porque existem metodologias como essa que vocês estão vendo aqui nesse slide, que é o single pad ou VIP para listéria, que permite de uma forma rápida saber se tem presença ou ausência da listéria. No caso, aí vai. Se deu presença de listéria monocitógenes, então aí é uma decisão da empresa de fazer uma contagem, nesse caso só desse lote, né? Faz a contagem e verifica. Se estiver dentro desse parâmetro, pode colocar no mercado, tá ok? Desde que se consiga saber que essa multiplicação não vai acontecer durante o tempo de vida útil desse produto. Aqui eu estou colocando várias metodologias, então eu estou tentando ser o mais prático aqui, a nossa intenção de juntar as duas palestras era para que vocês vejam que metodologias existem para cumprir a IN 60. Então, existem metodologias de fluxo lateral, que nós chamamos, né? Esses kits estão bastante na moda, infelizmente, ultimamente, mas nós trabalhamos com essas testes de imunoensaio há muitos anos. Então, ele tem muita validação, são testes bastante confiáveis. Também, para Cronobacter, por exemplo, existe o meio de cultura, MERC, que cumpre com a ISO. Aí, nesse caso, é plaqueamento. Então, dá um pouquinho mais de trabalho em termos de tempo, ok? De incubação. Se é uma necessidade imediata de resultado, por exemplo, em 24 horas,
existem PCR para isso, nós temos o PCR chamado GDS. No caso de Bacillus cereus, Enterobacteria, nós temos agar também para isso, ou seja, o Bacillus cereus agar. Temos o agar VRB para Enterobacteriácea, e no futuro nós vamos ter a opção do chamado MediaPed, que é um filme para Enterobacteriácea. Então, como vocês estão vendo, não existe, não é alguma coisa que precisa se desenvolver do zero, essas metodologias já existem para cumprir com a legislação. Aqui também, para coliformes e E. coli, como vocês viram, a E. coli nos parâmetros, né? Não é mais coliformes A45. Vocês estão vendo aqui, são o MediaPed para coliformes totais e Escherichia coli. Então, com esse aqui, você já consegue identificar a presença de E. coli ou não. Aeróbios totais também, bolores e leveduras, tem vários parâmetros para bolor e levedura. E Staphylococcus, nós vamos ainda lançar o Staphylococcus para esse formato do MediaPed, mas existe para Staphylo a ISO 6888, usando o Bird Parker, que já existem placas prontas de agar para isso. Existem o meio de cultura pronto para vocês prepararem, mas dependendo do laboratório, se não tem condição, não tem tempo, já existem essas placas para serem adquiridas. E já indo para a reta final, basicamente tem ferramentas preventivas. Lembrem-se que toda essa legislação está baseada no produto terminado. Só que para vocês conseguirem garantir que o produto terminado não vai dar surpresas, ou seja, não vai sair fora desses parâmetros, é fundamental lançar mão de processos de prevenção. Então, por exemplo, aqui está, monitoramento de higiene. Vocês viram que Enterobacteriácea, muitos dos coliformes da E. coli vêm de processos de higienização inadequado. Então, é importante utilizar ferramentas. Aqui eu estou mostrando a ferramenta nossa, da Merck, chamada MVP Icon, que é fazer swab de superfície e fazer leitura do swab. Se gerou luz na ponta do swab, é porque tem matéria orgânica nessa superfície. Se tem matéria orgânica, existe o risco microbiológico, de multiplicação microbiológica e depois contaminação do lote que tocou essa superfície. Fora isso, esse mesmo sistema permite monitoramento de concentração de sanitizantes e, por fim, a amostragem de ar, que isso é bastante novo dentro da indústria de alimentos. Ou vamos colocar assim, razoavelmente novo, mas é uma tendência que a gente está percebendo bastante forte. Então, existem vários sistemas, nós temos 2 sistemas, que é o que vocês estão vendo na esquerda, que é o mais 100, onde aspira o ar pela parte superior, o ar sai pela parte lateral, e os micro-organismos são fixados num agar, e esse agar depois é incubado. Esse outro sistema é um sistema que permite fazer análise de ar comprimido, por exemplo. Então, se conecta o ar comprimido na ponta aqui e se faz a amostragem desse ar para saber como estão as condições do ar comprimido. E aqui, então, nós finalizamos. Acho que finalizei em tempo. Então, deixo aqui o meu e-mail, luis.costa@merckgroup.com, tem o meu Instagram também, o meu LinkedIn. E, Temis, nós podemos abrir, então, para as perguntas, né? Isso. Obrigada, né, então, aos nossos convidados. A todos. E vou começar aqui. Algumas eu acredito que já tenham sido respondidas, né, ao longo da explanação de vocês. Mas a Nayane, né, ela colocou assim: trabalho com castanha para consumidor direto e venda a granel. Qual RDC utiliza, né? A professora Evânia quer... Professora quer... Ela já deve ter... Se ela fornece somente essa amêndoa para empresas que a usam como matéria-prima, ela não precisa aplicar as normas da RDC 331 e da Instrução Normativa 60. Aí ela falou que trabalha com castanha para consumidor direto, então eu acredito que ela também fornece... né? Então aí ela precisa. Isso mesmo.
Tem uma pergunta do Marcelo, né, que ele pergunta se a pesquisa de listéria deve ser feita em todos os grupos. Sim. Nesse caso, todos os grupos... Tá aberto, né? Não estou no mute, não. Nesse caso, seriam grupos de alimentos, é isso? Eu acredito que sim. Né? Sim, de alimentos. Isso mesmo. O que tá, mas tá fácil. Os grupos de alimentos, eles estão mencionados ali. Então, basta ler e ele está bem completinho. Então, é fácil observar esse anexo e vai verificar quais são os grupos de alimentos que entram a listéria. A única diferença é que para lactantes, né, é ausência. Para as outras categorias estipuladas no anexo 1, é ausência. 10 a 2 UFC por grama. Né? Uma é contagem, ou seja, para a legislação, pela Instrução Normativa número 60, é a contagem, que tem um limite de 100 UFC por grama, e para lactantes é ausência, né? Devido ao risco. Ausência. A Bruna perguntou também se as legislações já foram, né, publicadas, lançadas. Acho que a professora Evânia já esclareceu, né, que já desde dezembro do ano passado, né, as indústrias vão ter que se adequar. Vamos nós aqui, mais perguntas. Como fica a checagem deste número mínimo de análises? Eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada com o pooling, né? Vou ver se tem mais perguntas. Se o Marcelo quiser repetir, né? Ele perguntou, como fica a checagem desse número mínimo de análises? Se for a respeito do pooling, o pooling, do jeito que ele está, do jeito que eu mostrei para vocês, ele está representando o N indicativo dentro da normativa. Então, a ausência para esse caso seria a ausência também para a normativa. A não ser que seja uma pergunta dele a respeito de outra coisa, mas vou ver se tem depois, né? Aí tem uma pergunta da Daniela, que ela pergunta, mas não é para ser analisado individualmente? Não sei se ela está perguntando em complemento à pergunta do Marcelo, né? Isso mesmo. Exatamente. Por isso que é importantíssimo verificar se a metodologia, porque está escrito na normativa isso, para poder fazer o pooling, a composição, é necessário que a metodologia permita isso. Tem que estar escrito na metodologia. Tem que estar anotado que não é 25 gramas apenas. Se a metodologia está indicando 25 gramas, o pooling não é possível fazer, porque a instrução não segue a normativa. Então, aí tem que ser individual. É importante ressaltar que esse pool só vai poder ser utilizado, ou seja, sempre o número de unidades amostrais que a normativa exige são, no mínimo, 5 unidades amostrais, no mínimo, tá? Então, tem a exigência até de 60 unidades amostrais, né? Como o Luiz falou, a gente pode fazer um pool, mas esse pool só pode ser feito para a pesquisa de salmonela e para a pesquisa de listérias para lactantes, porque o resultado é ausência. Então, quando você tem um método analítico que faz presença e ausência, você pode compor, desde que a metodologia, né, utilizada, ela especifique como deve ser feito esse pool. Tá? Agora, no anexo 1 da RDC número 12, quando ele estipula a análise de listéria, né, se N é igual a 10, a gente não pode fazer pool. Vão ter que ser analisadas 10 amostras separadamente, e o Luiz apresentou aí que é interessante a gente trabalhar com métodos rápidos, né, para poder liberar esses lotes na indústria. Então, vai ser realmente uma mudança bem significativa, tanto nos laboratórios como na indústria, para poder se adequar a essa nova legislação. Denis. Pois não, pode falar. Fazer aqui só, pegar a palavra final da professora, que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Não era mais nem, assim, especificamente o que foi apresentado, mas eu fico pensando na empresa, fico pensando, né, também nas pequenas empresas, né, que tem, de certa forma, um desafio maior, né, de
de investimento ou de necessidade de qualificação para isso. E aí a pergunta é para você mesmo, pensando em o que é que o Senai pode prover, né, que tipo de ações a gente pode estar conduzindo através do Senai, juntamente com os sindicatos, para tornar essa empresa adequada, né, dentro do prazo, né, que já está correndo, quer dizer, a gente tem aí menos de 6 meses, aliás, 6 meses, né, 6 meses, né, que é 26 de dezembro, né. Então, a gente tem que, de repente, tentar propor alguma ação, Temis, para que, juntamente com os profissionais das empresas, com os empresários, né, que a gente possa estar até lá construindo, né, todo esse trabalho para que ninguém fique inadequadamente, né, em desacordo com a lei. Né? Então, eu queria saber se tem alguma estratégia do Senai para isso, né, para a gente poder trabalhar junto com o esforço de vocês e aproximar seus profissionais e aquelas pequenas empresas, né, se por acaso tem como se utilizar do Sebrae-Tech, né, para fazer algum trabalho na empresa, né, se é possível isso. Então, né, a gente ainda nós não dispomos, no caso de um laboratório, né, mas a gente tem a universidade, né, que dispõe, e a gente pode sim pensar em uma possibilidade de buscar, né, parcerias também, e eu penso assim, que o mais importante também é levar informação, né, a gente pode, novamente, fazer essa webinar ou fazer grupos específicos, né, por empresas, né, talvez até utilizando a própria divisão da instituição normativa, né, os grupos de alimentos, porque os micro-organismos são específicos, né, então a gente pode pensar em fazer outras atividades, né, reuniões, e buscar esses fomentos, né, em relação a apoio, né, e também a realização de análise do Senai não faz, né, a gente não dispõe hoje de laboratório credenciado, a gente não pode fazer, mas a gente pode sim pensar em algumas atividades André? Com o Instituto, né, o Instituto Senai, né, de Tecnologia, né, podemos sim, igualmente está sendo feito com outras ações que você sabe, e aí a gente podemos desenvolver algumas atividades, sim, para dar o suporte, né, principalmente na interpretação, em saber quais os micro-organismos, o que é que pode ser feito para atender a legislação, até a data. Temis, André, eu tenho um comentário que talvez possa ajudar. Tem 2 caminhos interessantes aí. Por exemplo, vocês vão encontrar, inclusive a própria doutora Evânia, ela tem programas para ajudar as empresas para montar laboratórios. Então, às vezes, a gente pensa que o laboratório é muito caro, é muito difícil, e vocês podem se apoiar no trabalho de especialistas que conseguem ajudar a fazer um laboratório quando tem condições. A outra, quando não é possível fazer isso, existe a possibilidade de unir sindicato, cooperativas, onde várias empresas mandam amostras para o laboratório. Então, quando eles enviam como se fosse um pacote, são mais amostras, o laboratório consegue fazer um plano de custos melhor, tá? Então, essa é um plano interessante, de conversando com várias empresas que são pequenas, elas falam, bom, eu preciso mandar tanto, mas ao invés de ficar mandando, cada um manda para um laboratório diferente, conversem e acertem, sentem com o laboratório e falam, olha, nós vamos mandar tantas amostras por mês para vocês, me faz um preço bom. E isso é uma forma muito legal de trabalhar, ajuda bastante. Excelente, excelente. Né? Como se fosse um consórcio. Como se fosse uma cooperativa, um consórcio mesmo de amostras. Aí eu deixo a doutora Evânia participar, porque... doutor André, o Senai faz parte da Federação das Indústrias, né? E a Federação das Indústrias, eles já provocaram reuniões para que os laboratórios prestassem serviço para os sindicatos, né, que estão vinculados às indústrias, tá? Então, o nosso laboratório, ele já foi auditado através da Federação das Indústrias, né, e foi um dos laboratórios que tiveram maior nível de aceitação. E com essa legislação, uma das coisas que me preocupou quando eu vi, né,
ela é revolucionária porque ela tenta modificar a forma de se trabalhar, mas, em contrapartida, esse número de amostras, de unidades amostrais que precisam ser analisadas, isso vai dar um impacto financeiro muito grande, não só nas grandes empresas, mas nas pequenas empresas. Por exemplo, no nosso laboratório, a gente tem pequenas empresas que trabalham com polpa de frutas, tá? Que eles fazem análise microbiológica. A gente fez uma programação para que, durante o ano, eles façam análise de todos os seus produtos. Então, eles analisam pouco, mas eles procuram garantir a qualidade microbiológica, eles têm preocupação. E, realmente, com essa nova legislação, né, o Luiz falou sobre esse impacto, eu não falei, né, porque realmente é uma coisa muito preocupante, tá? Mas eu acho que as pequenas empresas, a única situação é essa que o Luiz propôs, é o pessoal se unir para poder realmente baratear o custo analítico. Né? E podemos contar com o apoio da Merck também, né? Quem sabe a Merck, ela nos concede alguns equipamentos incomodados para a gente trabalhar, né? Para poder melhorar os resultados, há uma possibilidade também. Exatamente, professora. A gente, dentro do sindicato, já faz muito isso, né? Assim, procura defender o interesse da indústria. Então, no Sindicato de Alimentos, hoje, nós temos 130 filiados. Uma parte de indústria de rações, mas a maioria são indústria de alimentos humanos. Então, muitas iniciativas a gente já faz, né? De reunir demandas e negociar serviços ou produtos. E, portanto, foi muito bom saber disso, né? Para poder a gente sair daqui com encaminhamento e tentar mostrar essas possibilidades, né, às indústrias, e certamente vão ter muitas que não têm laboratório e talvez não tenha condições de fazer agora nesse momento, mas que a gente tem que encontrar a maneira dele atender, né, dele realmente fazer as análises, né, dentro do rigor que essa instituição normativa está trazendo. Então, obrigado aí pelas sugestões. E é muito interessante também, André, que se juntassem as indústrias de rações e as indústrias produtoras de aves do estado do Ceará, porque elas precisam fazer o monitoramento de salmonela. Né? Então, se juntar isso aí com as necessidades da indústria, a gente pode utilizar um método automático, né, que tanto o resultado vai ser mais rápido, como ele vai ser mais fidedigno, tá? Então, tudo depende, né, da quantidade de amostras que a gente tem para analisar. Hoje, a nossa demanda, ela não suporta a implementação desse tipo de equipamento, né? Mas com o aumento da demanda e com as exigências da nova legislação, eu acho que vai tornar viável. Ok, professor. Ok, obrigado. Temis, tem uma pergunta da Daniela Silveira a respeito do MediaPad Bolores e Leveduras. Daniela, sim, já está, nós estamos comercializando o MediaPad normalmente, ok? Faz contato conosco, que nós temos o MediaPad a pronta entrega para vocês fazerem análise de bolores e leveduras. Eu pedi, gente, para colocar o meu e-mail aí no chat, e a gente não vai ter condição, infelizmente, de a gente responder todas, né, todas as dúvidas de vocês, então eu gostaria que vocês anotassem as que a gente não respondeu aqui, vocês podem mandar para o meu e-mail, né, eu direciono aí para o Luiz, para a Ivânia, e a gente poderia, só para finalizar, responder mais 2 perguntas, Luiz? Pode ser? É possível? Então, tem uma pergunta, né? Se os testes rápidos para histamina em pescado, como as tiras, têm validação? Eu não conheço muito bem os testes de histamina, porque como nós não temos os testes químicos, o que nós temos é a parte de cromatografia. Nós temos a parte de cromatografia, aí sim segue a metodologia padrão, que é standard, né? Mas os kits para histamina eu desconheço que tenha. Não sei se a professora Evânia conhece algum kit para histamina. Não, eu não conheço, mas ela tem que obter essa informação junto com o fornecedor, porque quando ela compra um produto, ela tem que tirar o certificado desse produto. Isso. E no certificado do produto é informado se esse produto é ou não. Isso mesmo. Lembrando sempre aquela parte que eu mostrei, né? As metodologias têm que estar validadas por aquelas instituições
que estão anotadas ali. Então, é exatamente isso. É necessário que, se vocês encontrarem qualquer kit a respeito disso, peçam as validações para o fornecedor. E, por fim, né, da Tayane Soriano, né, por que antes na RDC tinha análise para coliformes totais em refrigerantes e na RDC 331 não há mais? A professora quer responder? Eu respondo. Basicamente, não faz sentido, não fazia sentido fazer controle de coliformes totais em refrigerantes por causa do pH e da condição de gasosa, né, de CO2 que tem. Então, realmente, para efeito de saúde pública, não era um indicador adequado mesmo. Então, por isso que não continuou, não seguiu. E quem deteriora refrigerante é bolor e levedura, né? Isso mesmo. E a quantidade tanto o pH quanto a quantidade de gás que é colocada é para justamente controlar o crescimento de bolores e leveduras. Isso mesmo. Açúcar, por exemplo, na RDC 12 exigia salmonela. Hoje não, já se viu que não é um item de saúde pública nesse caso. Então, isso também caiu, foi outro parâmetro que caiu. Então, por isso que a Tênis comentou no começo, né, Tênis? Seria um dia de webinar só desse assunto, né? Então, gente, já está aí no chat, né, o meu e-mail, vocês podem, por favor, entrar em contato, que a gente pode disponibilizar também para vocês as apresentações que foram feitas, né, e ajudarão bastante aí na interpretação e, né, no ajuste aí dos possíveis laboratórios de onde vocês trabalham, e a gente fica à disposição, né, agradece, assim, né, já partindo agora para a finalização, né, da nossa webinar, assim, uma gratidão imensa, né, ao Luiz, né, está aqui representando a Merck, uma indústria que tem, né, uma particularidade, assim, de atender, né, muito bem, assim, as pessoas que a gente conhece que trabalham em laboratório, né, um suporte técnico muito bom e também, né, que pesquisa bastante, que provê soluções, né, bastante interessantes aí para a indústria. Pode contar conosco que laboratório é a nossa vida. Então, tanto Luiz, físico-química como microbiologia. A minha parte é mais microbiologia, mas nós temos um departamento fantástico de soluções para a área de físico-química também. Obrigada, e entraremos em contato aí para as ações futuras que vão, né, desdobrar daqui, né? E Conte comigo. A também, foi um prazer enorme, né, revê-la depois de tanto tempo, assim. A gente não precisa falar muito de tempo não, porque somos novas ainda. Novinhas, né? E então, foi muito bom, né, ter a oportunidade de estar novamente com a senhora, nessa oportunidade de aprender sempre, né? Porque é muito bom e é isso que move a gente, né? A gente buscar cada vez mais conhecimento, né? E o Senai tem essa função, né? De ser aí uma instituição que se preocupa, né, com isso. E a gente está aí, né? Faremos mais, né? O mês de julho está chegando, temos fechar ainda com o doutor André a nossa programação. E reforço que vocês mandem o e-mail, né, para a gente mandar para vocês as apresentações e as dúvidas que a gente não pôde fazer aqui. Doutor André, por favor, finalize e deixe a palavra depois para os nossos convidados. Só reforçar mais uma vez esse agradecimento temos que se fez aqui ao Luiz, à professora doutora Evânia, por prestar, né, os seus conhecimentos, né, de forma muito clara, e a gente percebe todo o conteúdo que vocês têm e a propriedade que falam sobre os assuntos que foram abordados. Então, muito obrigado. Obviamente, a gente deve entrar em contato em algum momento para poder tentar encontrar ações coletivas, né, para a indústria de alimentação aqui do Ceará. Eu falo pelo Sindicato de Alimentos, mas existem outros sindicatos também que fazem parte da FIEC, né, que tem também, vai ter demandas em relação a isso, o sindicato de frios, né, que é de pescados, o sindicato de laticínios, enfim, tem outros sindicatos de sorvetes, que certamente também vão ter que atender. Então, muito obrigado, Luiz, um prazer conhecer você. Parabéns aí pela sua apresentação, professora Evânia, da mesma forma, viu? Conte conosco aqui no Sindicato de Alimentos, na FIEC, para a gente
pensar em alguma parceria que a gente possa estar fazendo daqui para frente. Um abraço. Gente, obrigada. Aí vocês finalizam aí a palavra final de vocês. Quero só dar um abraço a todos vocês, agradecer o carinho, né? E a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Isso. No meu caso também, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que participaram do evento e pode contar conosco que nós vamos fazer mais desse tipo de evento. Um abraço a todos. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.